Olá pessoal, esse aqui é um outro vídeo, um outro trabalho. Para quê? Esse vídeo eu vou pôr lá no YouTube, porque tem pessoas ali que não entenderam a minha linguagem, né? Ainda tem pessoas que ainda têm dificuldade para entender certas coisas. Então, eu postei alguns vídeos lá e um seguidor meu, né, o Rogério Moraes, ele não compreendeu as minhas palavras e muitas vezes algumas coisas que eu falo ele não compreende. Por quê? Porque muitas a pessoa às vezes é leiga em certos assuntos, né? Então, para você compreender aquilo que eu falo, para você entender aquilo que muitas pessoas falam em vídeos, você precisa ter um mínimo de conhecimento das escrituras. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui desfazendo da sua pessoa ou tentando denegrir sua imagem, apenas estou tentando explicar. Você precisa entender um pouco das escrituras e o máximo que você puder. Você precisa aprender a ler os textos. Você não precisa ser uma pessoa especial a ler, mas você precisa ler os textos sem o acompanhamento dos falsos profetas. Agora, Rogério, você me entende. Quem são os falsos profetas? Padres, pastores, são pessoas de seitas, essas pessoas que fingem trazer a palavra de Deus. São as pessoas que fingem ser os mensageiros de Deus na terra. Essas pessoas são os falsos profetas, os enganadores, os mentirosos de toda a religião. A religião é uma farsa. A religião é uma farsa. A religião não é um caminho, a religião é um atalho para o inferno. Um inferno que você nunca vai sair dele através dela. Por ela você não vai chegar ao céu, você não vai chegar a lugar nenhum. Eles são mentirosos. Então você só sai de lá, você só sai do inferno quando você sair desse meio. Deixar de acreditar em padre, de pastor, de pastores, de todos os tipos de religiosos. Todos. Todos os líderes religiosos, todos são mentirosos, são falsos. E aqueles de pequeno porte, eles são enganados por esses outros maiores, por esses falsos profetas maiores. Mas quando eles atingem um grau de consciência, eles ficam malandro. Entra na malandragem também, quer enganar e quer manipular. Então foi por muitos anos e muitos séculos, há mais de 2000 anos, que eles inventaram uma história, eles criaram uma história. Eles criaram uma história de um falso Deus, de um falso ismo. Ismo, quando eu falo, é hinduísmo, catolicismo, cristianismo, budismo. Todo o tipo de ismo que você imaginar no mundo não presta. É o caminho da mentira. É o caminho da negação. É eles te mostrando um Deus falso do lado de fora. Todo nome que você adorar nesse mundo, que você clamar por esse mundo, é um nome falso de um falso Deus. Você está idolatrando a mentira. Se você ajuda a encher os bancos desses templos, você está se enganando a si mesmo. Você está idolatrando um falso Deus. Ah, porque é Jesus. Ah, porque é Jeová. Ah, porque é Javé. Ah, porque é Buda. Ah, porque é Maomé. Você está sendo enganado. Então esses nomes são falsos. O nome de falsos deuses. Quando eu disse que o nome não importa, quando você está fazendo o estudo, você precisa aprender a separar as coisas. Quando você está fazendo o estudo, que está lá na Bíblia, está Jesus, está Jeová, está Javé. Antes eu fazia uma confusão medonha com isso. Quando estava o Senhor, que muitos dizem, o Senhor é Baal, o Senhor é Baal, Jeová é isso, Javé é aquilo, Jesus é aquilo. O nome certo é Yeshua, ou Yehoshua, e por aí vai. Então, eles fazem uma confusão miserável para você não descobrir a verdade. Então, eles pegaram esses nomes e colocaram dentro do ismo deles. Sabe? Dentro do ismo deles. Ali você idolatra esse falso Deus. Mas quando você está num estudo, daqui para frente você aprende. O nome não importa. O nome não importa, porque o Espírito, né, que até o nome do Espírito
Eles mentiram com o nome do Espírito Santo. Porque o verdadeiro Espírito Santo, o verdadeiro mundo espiritual, você acreditando ou não, o verdadeiro mundo espiritual é a sua imaginação. O mundo da imaginação. A imaginação, você cria tudo através da sua imaginação. Esse celular que eu estou falando aqui, ele não veio manifestar nesse mundo se antes ele não fosse criado na imaginação. O seu copo, a sua casa, o seu carro, a sua cidade, os projetos de uma casa, de uma fazenda, de tudo que você imaginar. Antes ele foi criado no campo da imaginação. Depois ele veio para o papel, foi desenhado. Depois ele foi construído por mãos humanas. Então o mundo da imaginação é o mundo da criação, é o mundo do espírito, é o mundo da espiritualidade. Então o verdadeiro Pai, o verdadeiro Deus está aqui dentro, vestindo esse traje chamado João Evangelista. Assim como está vestido o traje Manuel, Maria, Teresa, Antônio, Marcos, o Carlos e por aí vai. Então, quando você compreender isso, você não vai precisar de nomes. Você não precisa de nome, você não vai precisar idolatrar nome. Você não vai precisar de seguir esses falsos profetas, esses mentirosos. Por quê? A Bíblia, ela está toda codificada em arquétipos. Água, fogo, árvore. Ali quer dizer, cada uma coisa quer dizer cada uma coisa quer dizer uma coisa. O cavalo branco, quando você vê falar de cavalo branco, né? Eu já estou montando o meu cavalo branco, e os outros cavalos, como o preto, o amarelo, o vermelho e o verde, já estão selados. Já estão com selas. E eu estou aqui, vou montar todos eles. Assim como eu montei o branco. O branco simboliza a consciência. Uma consciência que está sendo doutrinada. O cavalo simboliza o poder, o controle sobre si. Então, quando eu estou com meus pés, que a Bíblia fala assim, que você está com os pés sobre as águas, Jesus caminhou por cima das águas, você vê que é uma metáfora, e ninguém vai te falar isso. Quando Jesus caminhou por cima das águas, quis dizer o quê? Que o mar estava agitado. O mar simboliza as emoções turbulentas, as emoções quando você está emocionado, com ódio, com raiva. O mar está agitado, emoções, e Jesus caminhando por cima das águas significa sua consciência, ou seja, você no cavalo branco, espiritualizado, caminhando por cima das suas emoções. E quando você está com os pés nas nuvens, que eu vou falar assim, o fulano está andando sobre as nuvens, fulano está andando nas nuvens e tal. Olha para fulano está andando nas nuvens. Esse ditado, e mesmo sendo aqui um ditado bíblico, né, uma falácia bíblica, as nuvens simbolizam pensamento. Pensamento. Quando a pessoa caminha sobre as nuvens, simboliza que ele está no controle dos pensamentos dela. Ela controla o pensamento. A mesma coisa, caminhar por cima das águas, é controlar as emoções. Uma pessoa disciplinada controla as emoções, que é caminhar por cima das águas. E uma pessoa que caminha sobre as nuvens, ela tem um controle total dos seus pensamentos e das suas emoções. Então a Bíblia está ensinando isso. E quem é Jesus? Jesus é um nome que essas religiões criaram, assim como Josué, assim como Moisés, assim como os outros. Então Jesus é um nome para a sua maravilhosa imaginação humana que é Deus. Você aceitando ou não? O verdadeiro Deus, o verdadeiro Pai, o verdadeiro Criador, a sua consciência. Quando isso tudo explodir, né, essa consciência que está aqui agora vai destruir o mundo da manifestação desses asséculos, dessas mentiras, dessas doutrinas. Se você olhar à sua volta, você vai ver que as igrejas estão vazias. Isso aos poucos já estão na mente das pessoas. Elas já estão tomando consciência sobre esses falsos templos. Isso está acontecendo assim, lentamente, e vai se expandir. Então hoje, eu quero falar para você que olhe a Bíblia, as Escrituras, de uma forma diferente. Não veja como história, e sim como um manual da sua alma e do seu espírito. Tudo que está ali na Bíblia está falando de você. Não está falando de um Deus do passado ou de coisas de destruição do futuro. Apocalipse significa revelação.